Nesse vídeo eu vou contar como que eu me tornei residente permanente aqui em Portugal, sem ter cidadania europeia, e como que eu tô entrando agora com o meu pedido de cidadania portuguesa. Tá bom? Fica comigo, vamos dar um rolê, eu vou virar a câmera para frente. Bom, eu comecei em 2010 a estudar inglês, né? Comecei a estudar pelo YouTube mesmo, estudar sozinho. Aí, quando você começa a estudar inglês, né, qualquer idioma, você começa a se interessar por morar fora, sabe? Então comecei a ver ali no Google Street View várias imagens de como era fora, mas até aí nunca tinha pensado em Portugal, sabe? Em 2014 eu tirei meu passaporte, decidi na fé mesmo sem ter dinheiro. E em 2016 eu fiz um intercâmbio para o Canadá, fui estudar francês em Montreal. Quando eu voltei de lá, eu já voltei com a cabeça feita de que eu não ia ficar mais morando no Brasil, né? Eu já vi que realmente eu queria morar fora. Então, em 2017 eu fui mandado embora da minha empresa. E aí eu recebi uma grana bacana e decidi vir morar aqui em Portugal, né? Então, só que eu era casado, tenho um filho, né? Então não era nada fácil, eu tinha que planejar, né? Acelerei aí o vídeo porque ainda tenho vergonha de gravar na frente das pessoas, mas vai assim mesmo. Essa praça aqui é linda, as folhinhas do outono, como é que fica. Bom, aí eu decidi vir com a minha esposa, com meu filho, mas antes é importante eu mencionar que eu tinha uma amiga já aqui em Andorra. Ela tinha conhecido um rapaz português e estava morando com ele em Andorra. Então o plano era vir ficar com ela e depois pedir a residência lá em Andorra. Ainda não era Portugal, só que eu vim e passei um dia aqui em Portugal antes de ir para Barcelona, para depois ir para Andorra, né? E nesse dia que eu tava aqui, nesse dia que eu cheguei aqui, cheguei lá no centro de Lisboa, né? E aí a gente foi no supermercado. Quando a gente foi no supermercado, eu conheci esse brasileiro. E ele me falou que estavam precisando de gente para trabalhar lá, acho que na Subway e tal. E eu falei, mas dá para trabalhar e tudo? Ele falou, dá. Basta você tirar o NIF, a segurança social. Me explicou tudo, né? E aí eu fui para Andorra já pensando em Portugal, né? Com a pulga atrás da orelha. Quando a gente foi para Andorra, realmente não deu certo lá, porque a gente tinha chegado, já era final de novembro, e lá a temporada é até outubro, mas você tem que chegar bem antes, porque senão já não dá mais para você arranjar lugares nos hotéis e tal. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. E aí eu peguei e fiquei com aquele negócio na mente de Portugal e tudo, e lá tava difícil a vida, não tava conseguindo arranjar trabalho. Foi aí que eu decidi voltar para Portugal. Voltei na altura com meu primo, né? É uma longa história, mas resumidamente a gente voltou. Só eu e ele. Deixei a minha esposa lá com a esposa dele, que eles estavam na França, e vim. Quando a gente chegou aqui, eu cheguei na Avenida Almirante Reis ali, a gente alugou um hostelzinho para uma noite, né? Ficamos ali naquela outra noite. No dia seguinte a gente foi para um outro hostel. Bom, cliquei ali sem querer no negócio do AI e parou de funcionar. Enfim, aí a gente foi para um quarto alugado, um quarto compartilhado, né? Então era uma casa grande, mas vivia muita gente ali, vivia umas 15 pessoas. Cada quarto assim vivia 3, 4 pessoas, né? Aí pronto, cheguei ali e conheci muitos brasileiros, e me falaram que um cara que morava lá, que era o Theo, ele trabalhava num restaurante, que esse restaurante sempre tinha gente lá, sempre precisava, né? Sempre tinha vaga. Esperei ele até meia-noite. Quando deu meia-noite ele chegou, eu falei, Theo, sou o Thiago, tô precisando de um trabalho, será que tinha como você arranjar pra mim lá no restaurante? Aí ele falou, tá bom, mas não deu muita atenção. Uma semana depois ele me ligou e falou, você tem uma calça preta? Eu falei, tenho. Aí ele, então vem aqui no restaurante que a gente vai começar a trabalhar.
comecei a trabalhar mesmo, sem documentos. E aí, pessoal, quer dizer, eu só tinha o contribuinte, né? Porque nesse tempo tinha um único local aqui em Lisboa que fazia o contribuinte, que era em Laranjeiras. Todo mundo que fosse lá, se fosse lá bem cedinho, você conseguia fazer o seu contribuinte, né? Então eu tinha só o contribuinte. Cheguei lá, consegui trabalho nesse restaurante e depois o pessoal pegou e falou: olha, a gente quer ficar com você e tudo. Era muito difícil. Era das 11 horas da manhã até 1 hora da manhã. Só que tinha um almoço de mais ou menos umas 2h30 a 3 horas. Então era muito puxado. Tinha só uma folga na semana, né? Então foi muito difícil. Foi uma época muito difícil. E eu, com muita saudade da minha esposa e do meu filho, que nesse tempo estavam em França. Eu não falei pra vocês, mas o meu primo, ele tinha uma tia que mora, né, em França até hoje. E aí quando ela se comoveu com a minha história e deixou a minha esposa ficar lá com meu filho até eu conseguir arranjar um trabalho aqui em Portugal, né? Então ela ficou com meu filho e aí já me deu uma tranquilidade. Só que eu tava vivendo aqui em Portugal e eu tava muito triste mesmo, né? É muito difícil, gente, viver fora. Pra quem é solteiro, pra quem é casado, pra todo mundo é muito complicado, porque tem que ter realmente muita força de vontade. Por vários momentos eu desisti. Só que minha esposa foi... Depois, eventualmente, nos separamos e tudo em 2019, mas ela me deu muita força naquele tempo. E aí eu consegui arranjar um quarto para casal, porque eu vi que realmente alugar apartamento naquele tempo estava muito difícil já, em 2017. Hoje está ainda mais difícil. Então eu peguei e consegui esse quarto de casal, e com filho também era muito difícil. Esse amigo foi um cara assim muito 10, que me ajudou muito, né? Liguei pra ele, vi pelo OLX ou pelo Marketplace, já não me lembro, e ele falou que aceitava nós três. Então eu fui, aluguei esse quarto, né? Era na época 350 e era em Algueirão, Bem Martins. Então para quem tá vindo para Lisboa, geralmente fica na linha de Sintra, né? A linha de Sintra são bairros assim, é uma linha de comboio, né, que fala, que liga a cidade de Sintra a Lisboa. Então tem muitos bairros ali que você consegue encontrar alguns apartamentos ainda a um preço relativamente bom, né? Hoje em dia tá mais difícil ainda, né? Mas pronto, conseguimos esse quarto e viemos. E fui, quer dizer. E aí depois eu chamei a minha esposa, comprei a passagem para ela e meu filho. Eles vieram de França, chegou cá em Portugal. Logo no segundo dia já arranjou um trabalho para ela também. Ela arranjou um trabalho também na área de restauração. E eu já deixo uma dica para vocês aqui. Trabalhar na área de restauração é uma maneira de você conseguir a documentação mais rápida, tá? Eu sei que mudou muita coisa, hoje em dia está mais difícil, mas ainda em restaurante é o lugar onde mais se oferece contratos, né? Porque é uma área daqui de Portugal que realmente está em muita demanda, né? Então, depois que minha esposa chegou, então tirou os documentos também. Os documentos que eu falo é o contribuinte e a segurança social, né? Depois depois que conseguimos um contrato nos restaurantes, né? Eu no meu e ela no dela. Então a gente entrou com pedido de residência. Naquele tempo era 1 ano de residência, a primeira residência. A gente pegou essa primeira residência de 1 ano. Ok, trabalhando no restaurante mesmo. Depois entramos com o pedido de 2 anos, né? Também lá no restaurante. Quando saiu essa residência, eu decidi voltar para minha área, que eu sou da área de TI, eu trabalho com TI. Então fui, mandei currículo e consegui um trabalho numa empresa de informática em Lisboa. Comecei a trabalhar lá e tal. A gente prestava serviço para a Nokia na época, né? A Nokia era cliente. Então, fiquei ali trabalhando por eles, trabalhei durante 4 anos. E depois de um tempo, em 2019, né? Realmente estava muito difícil a situação, eu e minha esposa não estávamos mais alinhados, nossos objetivos eram diferentes, então a gente decidiu por bem o divórcio, né? Então foi uma situação muito complicada para mim, porque tive que sair da minha casa e fui morar em quarto. Morar em quarto é bem complicado, gente. Tipo assim, você vai morar com gente que
você não conhece, gente de todos os estados do Brasil. Então tinha gente do meu estado, que é São Paulo, tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente do Nordeste, culturas diferentes, comidas diferentes. Tinha também pessoal africano, angolano lá, né? Então era muito difícil. A gente comeu pão que o diabo amassou ali mesmo, porque a diferença cultural é gritante. E aí tinha um pessoal que a gente brigava por tudo, mas eu precisava juntar um dinheiro para poder alugar um apartamento, né? Eu ainda estava sem dinheiro. Porque aqui em Portugal realmente, galera, se você não for empresário, se você for assim de trabalhar para as pessoas, não é como nos Estados Unidos, que você acha que você vai ficar rico, tá? Aqui, se você trabalhar para outras empresas, ordenado assim, exceto meio que na área de TI, que realmente TI tem um salário muito bom, mas na época eu era de um trabalho assim, entry level, então realmente o meu ordenado era baixo, né? Então eu já tinha que juntar uma grana para poder alugar o meu apartamento e tudo. E aí eu levantei uma grana, e aí meu filho tava morando numa cidadezinha do interior, e a saudade batendo, e aquele desespero. Realmente eu pensei em voltar pro Brasil. Pensei, realmente não vai dar para continuar aqui. Foi então que eu consegui arrendar um apartamento e conseguir um trabalho remoto, né? Porque para morar no interior, você tem que ter um trabalho remoto, né? Então lançar sua própria empresa, porque realmente é muito difícil começar a vida. E aí, falar a realidade para vocês. Bom, aí consegui esse apartamento pertinho da casa do meu filho. Pronto, já melhorou muito, porque eu via ele todo dia já. Então já melhorou muito a qualidade, já deixei de parar de pensar em morar no Brasil e voltar para o Brasil. Comecei a enxergar mesmo a parte positiva de morar aqui. E aqui tinha aquele benefício de que se você tivesse até 35 anos e você tivesse mais do que 5 anos de residência, você poderia dar entrada comprar até apartamentos até um valor de, se não me engano, 350 a 400 mil euros, sem dar entrada, sem precisar de entrada, né? Sem precisar pagar também os documentos de legalização do apartamento. Então eu consegui comprar um apartamentinho financiar um apartamento sem dar entrada. Então já melhorou muito a minha qualidade de vida, porque o financiamento é mais barato do que o aluguel também. Então foi com muita dificuldade, mas eu consegui. E eu já tinha 7 anos de residência, né, em Portugal. 6 anos de residência em Portugal. Então eu decidi dar entrada na minha cidadania portuguesa. E foi aí que eu consegui. Peguei os documentos, a certidão de nascimento com a apostila diária e dei entrada. E estou esperando sair a nacionalidade portuguesa, né? Então é um processo muito longo, não é fácil, tá? E isso aí foi um breve resumo da minha história, tá bom? Valeu, galera, espero que tenha servido para alguém, e vou continuar aqui gravando os meus vídeos, né, nessa missão que é muito difícil falar, expor, gravar vídeos para o YouTube é difícil, editar, mas se puder continuar acompanhando, fiquem comigo, se inscreva no canal, curta e me apoiem para que eu possa continuar aprendendo a ter um canal no YouTube. Olha aquele moleque brincando com aquela carrinha, que da hora, cara, muito legal. Bom, e espero que tenha curtido também um pouquinho aqui da cidade, que é linda. Tamo junto, um abraço.